Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral intuitiva para o signo de Gêmeos. Tu pega daqui aquilo que fizer sentido, tá? É uma leitura geral, então nem tudo vai ressoar, tu pega como ressoar. Se não ressoar nada aqui, assista as outras leituras dos outros signos fortes do teu mapa. Essas leituras, elas são atemporais, né? Todas aqui do canal são, então tu pega... tu pode assistir a qualquer momento, qualquer uma delas, e pode, sim, fazer sentido para ti, certo? Não esquece de te inscrever, de curtir, compartilhar. Isso ajuda muito esse trabalho aqui a crescer, continuar crescendo, e essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisem dela, tá bom? Se tu precisar de uma leitura particular, na descrição desse vídeo tem meu contato, chama ali e a gente conversa, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver qual é a mensagem, o que Gêmeos precisa saber nesse momento. Três of Keys. É o jogo, né? O jogo de xadrez. Três de rosas. Aqui a gente tá falando de algo... Eu tô sentindo aqui alguma coisa como se estivesse entrando... É como se algo que tivesse equilibrado, né? Entrando em equilíbrio, como se estivesse chegando no momento certo de acontecer alguma coisa. É o momento certo de acontecer isso, para acontecer isso. Vou ter um negócio pra... Só um pouquinho. É como se fosse um momento oportuno, a hora certa, né? É a hora certa de acontecer isso aqui, para acontecer isso aqui. Porque, assim, aqui é como se não fosse alguma coisa, tipo assim, não é algo que a gente, né, ou que tu vá ali e faça o movimento, mas é a vida, é o jogo da vida aqui, né, que se movimenta na direção de alguma coisa e que faz com que essa coisa aconteça. Aí aqui, a gente tem essa carta do encontro, né, que é um encontro predestinado entre duas pessoas e que fala justamente do relógio, né, da hora certa para aquilo que tem que acontecer. Então, assim, aí aqui o 6 de forças, né? Então, quer dizer, aqui a gente fala de alguma coisa que está para acontecer, que está no momento, digamos assim, de acontecer, porque é o momento de acontecer. Não exige esse algo aqui que a gente vê, essa situação, que pode ser essa situação com outra pessoa, porque essa carta sempre fala de encontros, né? Ela acontece porque está pronto, porque está no momento, né? Então não é uma coisa que se controle, né? Então, tipo assim, não é uma coisa, não é o tempo, não é tu que controla o tempo. Não é tu que controla o tempo das coisas aqui, e sim a vida, né? Eu vejo que é alguma coisa que tem muita força, assim, de acontecer, né? Tem essa energia dessa cachoeira, então falando do fluxo das coisas, né? Acontecendo com força ali. Vamos ver o que mais. Vamos tirar com o tarô. 7 de paus. Aqui o conflito, né? Tem um conflito. 4 de pentáculos. 7 de copas. E o cavaleiro de copas. O que acontece? É como se esse conflito aqui, desse 7 de paus, ele tá indicando que, assim, talvez seja... aqui tem um hiperfoco, né, com relação a isso, né, na direção de alguma coisa. Então, é como se a questão aqui, ela fosse... O conflito aqui, ele tá em, talvez, querer controlar o tempo disso aqui, né? Querer que tal situação, querer que as coisas aconteçam no tempo que tu acha que tá pronto, assim, tipo, no tempo certo, no tempo... Só que aqui a gente tá vendo que é uma escolha de coração, tem alguma coisa aqui que é uma escolha de coração. O Cavaleiro de Copas fala de um sentimento que vem sendo entregue, ou de alguma coisa que vai ser dito, vai ser falado, que está em movimento e que vai acontecer o movimento. O conflito do 7 de paus, ele pode ser um conflito interno, né? Onde tu
tipo assim, tu vê que as coisas estão acontecendo, tu sabe que a vida está se movimentando naquela direção, tu sente aquilo, mas ao mesmo tempo não tá no ritmo, talvez, que tu quer, ou coisa nesse sentido, né? Talvez tu, tipo assim, eu gostaria que isso acontecesse dessa forma mais objetiva, mais rápida, mas não tá no teu controle isso acontecer. 6 de paus, a energia do triunfo, né? Do reconhecimento, do triunfo aqui, ó, rainha de copas. Caiu primeiro o pajem de copas, depois a rainha de copas, tá vendo? Então, tipo assim, aqui é o sentimento, né? Rainha de copas, rainha de paus. Aqui a gente tá falando de algo que está pronto para acontecer, né? De algo que está maduro o suficiente para acontecer nesse momento. Então, assim, eu tô sentindo essas duas energias, rainha de copas e rainha de paus, como a energia de uma mesma pessoa, né? Tem tanto os caminhos abertos que a rainha de paus mostra, né? Nessa energia de força de fazer, força, tipo assim, aquilo que eu quero, eu direcionei, né? Mas não é uma força, não significa uma força porque tu tá poderosa para fazer, mas é uma força espiritual até, né? Onde os caminhos estão abertos, combinando ali com aquilo que tu quer. Então, tipo assim, é mais do que uma força onde tu age e conquista. Os caminhos estão abertos como se tu precisasse fazer pouco esforço, né? E aqui a rainha de copas, como eu disse, que para mim tá representando a mesma energia, porque tem também esse lado intuitivo, sensível, e de alguém, a rainha de copas, ela representa alguém muito amado aqui, né? Alguém que está sendo muito amada. Então, assim, é como se aquilo que tu sente que vem de um lugar, de uma relação, de uma pessoa, se manifestasse, se materializasse aqui, né? Acontecesse na Terra. Porque a rainha de paus está junto com esse cavaleiro de copas e o 6 de forças, que justamente está falando disso, né? Aquilo que tu sente ali, que vem por parte de uma pessoa para ti, agora se manifesta, se materializa, digamos assim, tá? 3 de copas. Ó, 8 de paus. Só para confirmar que, assim, o que a gente tem aqui, 3 de espadas. E o pajem de copas. O que a gente tem aqui, ó, o louco, a rainha de paus. Tá vendo? É tipo assim, aqui tem uma nova fase de uma situação que é muito mais alegre, são coisas que acontecem de uma forma inesperada e é tipo assim, é como se aqui tu não visse muito, né? Tu não tivesse muita noção disso, desse sentimento e desse momento das coisas, talvez desse movimento que vem de alguém. Então tem essa coisa de eu amo muito, eu sinto muito as coisas, até sinto que a outra pessoa também tem esse sentimento por mim, porém eu não vejo esse movimento, não tem esse sofrimento aqui que nem combina com o resto das coisas, mas é um sofrimento legítimo, né? Porque tu não vê o movimento, então tu sente assim, eu tô sentindo tudo isso, mas afinal de contas não está acontecendo. E aí a gente vê esse amadurecimento com o pajem de copas, é algo que está maduro, mais uma vez o pajem de copas, né? Então quer dizer, aqui tem algo nos próximos dias que a gente vê que são coisas que acontecem, talvez um desenvolvimento, um desenrolar de uma situação aqui, que acontece de uma forma muito rápida até, né? Nesse movimento do 8 de paus é algo rápido e dá início a uma nova fase em um relacionamento, em uma situação. É uma nova fase de muito mais alegria, de muito mais equilíbrio, né? De um momento de florescimento das coisas. Então, assim, se até aqui é como se tivesse suspenso no tempo, alguma coisa tivesse suspensa no tempo, por mais que fosse muito intenso, que tivesse muito sentimento, existe uma suspensão, mas quando isso começa a acontecer e começa a se desenvolver, é muito rápido na direção desse acontecimento, desse desenvolvimento. Então, assim, realmente, tu vai perceber que realmente o que precisava era o tempo certo das coisas, era o tempo do amadurecimento disso, era o momento oportuno para que isso acontecesse. Não era uma coisa não era algo que tu como é que eu vou te dizer, que tu controlasse ou que fosse que fosse responder ao tempo que corresponder ao tempo que se achava que deveria, mas era algo que
corresponde sim ao tempo de Deus, ao tempo certo das coisas. Tipo assim, se isso aconteceu dessa forma, se esse encontro inesperado acontece, não é por acaso. Aqui também é sobre uma consciência de confiar no destino das coisas, certo? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem com Deus e a gente se vê nas próximas leituras por aqui.